Senado aprova medida provisória que dá mais um ano para cinemas se adaptarem a pessoas com deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência previa adaptação até o dia 1º de janeiro deste ano, mas o governo estendeu o prazo até o dia 1º de janeiro do ano que vem, portanto 2021. O texto não foi alterado e será promulgado. As informações é de Sara Rezende, direto de Brasília. O Senado aprovou nesta quinta-feira a medida provisória que dá mais um ano para cinemas se adaptarem às pessoas com deficiência. A lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência previa que os cinemas deveriam se adaptar até o dia 1º deste ano, mas o governo editou a medida para dia 1º de janeiro de 2021. O texto já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados. Foi aprovado por 76 votos a 0 e seguirá para promulgação pelo Congresso Nacional porque não foi alterado pelos parlamentares. Se o Congresso tivesse alterado a medida provisória, o texto seguiria para o presidente Jair Bolsonaro, que ele poderia sancionar integral ou parcialmente ou vetar. A medida provisória está em vigor, foi editada em 31 de janeiro e precisava do aval do Congresso para se tornar lei em definitivo. O Estatuto prevê que teatros, auditórios e estádios de futebol, por exemplo, têm de reservar assentos adaptados para pessoas com deficiência, levando em conta a capacidade de lotação. A medida provisória aprovada pelo Congresso muda somente o período imposto às salas de cinema. A relatora no Senado, Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso, explicou que além dos assentos, os cinemas precisarão oferecer tecnologia assistida, legendas descritivas, audiodescrição e tradução em libras aos clientes. Segundo a justificativa da necessidade da medida provisória redigida pelo Executivo, a Agência Nacional do Cinema, Ancine, estimou que as adaptações custariam cerca de 126 milhões. A agência disse que teve linhas de crédito aprovadas e que prorrogou o contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o que vai viabilizar as mudanças. A Ancine realizou estimativa de que para um conjunto de 3 mil salas de cinema, 80% do total nacional, serão necessários aproximadamente 126 milhões em obras de adaptação e aquisição de equipamentos que poderiam ser custeadas por meio das novas linhas de crédito. Tais linhas de crédito foram objeto de aprovação do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, em reunião realizada no dia 17 de dezembro do ano passado. Além da citada aprovação, a Ancine concluiu os procedimentos administrativos e legais para a prorrogação do contrato com o banco BNDES, restando tão somente a prorrogação do prazo legal para que as salas dos cinemas estejam adaptadas, diz a medida provisória. Olha, uma observação aqui é o seguinte. É claro que antes dessa situação toda, nós tínhamos visitado algumas salas de cinema, tanto em São Paulo aqui como no interior de São Paulo. Aqui na região do Vale do Paraíba, por exemplo, a gente vê no shopping center, principalmente shopping center, que tem os cinemas. Aliás, o que mais atrai as pessoas para o cinema são no shopping center, não é verdade? Espalhados por todo o Brasil. Eu vou falar aqui sem nenhuma, como que nós podemos dizer? Como que nós podemos dizer aqui? Vamos lá, shopping center da região de São José dos Campos, me parece que tem 4 a 7 shopping center ali na região de São José dos Campos, Vale do Paraíba. De modo geral, estão perfeitos para atendimento das pessoas com deficiência. São José dos Campos. Agora a cidade vizinha, Jacareí, ali é uma lástima. Tem apenas um shopping center, talvez seja por isso,
mas é complicado. Ali a acessibilidade foi esquecida há muitos anos. Eu já reclamei, nós já publicamos em um jornal que nós tínhamos uma coluna quinzenal. Já falei com a direção, já mudou a direção. Eles não estão nem aí para a acessibilidade. Shopping Center Jacareí. Sabe, desde a entrada, é impossível uma pessoa cadeirante, por exemplo, circular ali pela garagem. Não há espaço, eles aproveitam o espaço, não tem noção nenhuma. A gente observa também que outros setores, por exemplo, os banheiros, são mais ou menos adaptados. Mais ou menos, por ninguém pareça. Tem que falar mais ou menos. A praça de alimentação é só para mostrar como eles estão deixando de lado o básico, que é atendimento aos clientes. Aquelas cadeiras velhas, uma mais colorida que a outra, sabe? Numa cidade, sabe? Âncora do Vale do Paraíba, isso é vergonhoso. Então aqui aproveito essa matéria que nós estamos falando aqui em todo o Brasil, através do canal Estação Imprensa, que precisa ter fiscalização. Cadê o PROCON aí de Jacareí? Cadê a secretaria? Aliás, nós temos aí, infelizmente, em algumas cidades não tem o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Em Jacareí nem sei se funciona mais isso aí, mas estão deixando de lado. Agora vocês aí, em Jacareí especialmente, vocês que têm algum tipo de deficiência, os familiares, vocês precisam abrir a boca também, né? Exigir da prefeitura que multe o shopping center, a direção, porque aí sim, aí eles têm sensibilidade, ou terão sensibilidade pela falta da acessibilidade e vão receber a multa. Resumo, eles vão ter sensibilidade quando receber uma multa de milhões. Aí sim. Um grande abraço e até a próxima, hein?